Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, por algum motivo aí, teve algumas pessoas falando sobre biografias e coisas do tipo comigo, e eu acho que eu também acabei mencionando biografias em algum momento e tal, e eu resolvi então fazer uma lista de indicações de biografias e autobiografias, como vocês viram pelo título. Então tem aqui 11 livros desse gênero que eu gostei bastante. Por que eu coloquei isso, né, de biografia e autobiografia? Porque, na realidade, eu gosto bem mais de autobiografias que de biografias. E tem só uma biografia desse tipo, biografia clássica, mesmo biografia grandona, assim, que eu realmente gostei de ler, que entrou para os meus favoritos da vida. Em geral, eu acho essas biografias tijolão, assim, de alguém um pouco exaustivas demais. Eu acho que elas comigo funcionam só quando eu realmente quero saber muito sobre aquela pessoa, sobre aquele período e tal, mas em geral a minha experiência é que elas são um pouco exaustivas. Por exemplo, a biografia do Benjamin Moser, da Clarice Lispector, é uma biografia que eu acho muito legal, muito bem escrita, não tenho nenhum tipo de reclamação nesse sentido, mas não é um livro que, assim, eu tenho muita vontade, né, assim, foi um livro que eu li devagar, insistindo, assim, não é aquele livro que me apaixona, assim, absurdamente. Então é mais ou menos isso. Eu sei que tem gente que gosta muito, né, dessas biografias zonas, assim, eu acho legal, acho curioso, mas eu, assim, como leitora, não sinto muito essa paixão gigante por biografias. A única, como eu disse, que aconteceu isso é essa aqui, essa biografia do Duchamp, do Calvin Tompkins. Essa edição que eu tenho é uma edição muito bonita que saiu pela Kozak, já faz bastante tempo, eu não sei como que tá pra achar esse livro, e eu realmente não sei de edições dele aí, se alguém souber e onde ele foi parar depois da Kozak, me avisa. Ele tinha uma edição normalzinha e essa aqui é uma edição especial, que vinha com essas muitas sobrecapas e capa de tecido e tal, super bonitona. E foi uma biografia que me apaixonou muito, assim. Eu acho que eu tenho uma certa atração pela figura do Duchamp, mas a biografia foi muito legal pra mim, assim, muito, muito legal. Eu achei muito bem escrita. E daí, aí que tá, né? Eu acho que essa coisa da informação ser supérflua ou não, eu acho que depende um pouco do quanto você gosta e se interessa pelo biografado ou não. E daí eu acho que aqui foi na medida certa pra mim, assim. O Duchamp é uma figura que me intriga muito e essa biografia, assim, me mostrou ainda mais coisas sobre ele e foi muito legal, né? Bom, o que mais? Vocês vão ver que tem alguns, assim, que meio que beiram uma questão meio de memória, meio autobiografia e tal. Mas pensando ainda em biografias, tipo, escritas por uma pessoa sobre uma outra pessoa, eu separei esse aqui, Dreaming in French, Sonhando em Francês, escrito pela Alice Kaplan. Ela fala sobre os anos que 3 mulheres passaram em Paris. Então a Jacqueline Bouvier Kennedy, a Susan Sontag e a Angela Davis. Então tem meio que um capítulo para cada uma delas, e como a ideia é desenvolver como que essas 3 figuras importantes e bastante distintas da história americana, né, tiveram, assim, foram, a imagem delas é muito diferente, né, que a gente tem hoje, e como que os anos que essas 3 mulheres passaram em Paris de certa forma afetaram elas e tal. É óbvio que quem me conhece aqui no canal há mais tempo sabe que eu comprei o livro por causa da Susan Sontag, mas os outros 2 capítulos também são muito interessantes, assim. A Jacqueline Kennedy, né, essa figura mais conhecida, talvez, por ter sido primeira-dama e tal, uma fotinho da Susan Sontag, e a Angela Davis é ativista, e a Susan Sontag era uma intelectual, escritora, enfim. Então é um livro muito, muito, muito legal, recomendo bastante também. Não sei nada de tradução dele, gente, se alguém souber também, por favor, avisa nos comentários. E eu acho que esses são os textos que eu tenho que são escritos por outras pessoas sobre, assim, sobre um biografado. Os outros todos que eu separei são uma coisa mais a pessoa mesmo narrando
o que ela sente, né? E nesse sentido, é uma coisa que me interessa porque é óbvio que tem uma percepção atual da pessoa. A pessoa nem sempre escreveu as coisas conforme ela viveu as coisas, né? Ela tem essa coisa da memória, do que ela lembra de ter sentido, essa construção, né? O seu eu do passado acaba meio que sendo um personagem também e tal, e eu acho isso muito, muito, muito legal. Então, pensando em autobiografias mesmo, eu separei aqui, eu acho que esse não é surpresa pra ninguém, O Pelas Paredes, Memórias da Marina Abramovic. Foi um dos livros mais legais que eu li ano passado. Eu fiquei enlouquecida, eu falava sobre ela pra todo mundo. As pessoas que me conhecem quase enlouqueceram. E também, né, assim como Duchamp, são duas figuras do mundo das artes aí que me intrigam muito, assim. E foi muito gostoso descobrir mais sobre ela do ponto de vista dela. Eu tô ali separado pra ler esse ano, não sei se vai dar tempo, mas tá ali separadinho uma biografia sobre a Marina, escrito por um outro cara, mas esse aqui é um livro que eu indico muitíssimo, muitíssimo. E pensando também assim numa autobiografia completa, digamos assim, tem a do Stefan Zweig, é um livro que eu adoro, que é a autobiografia O Mundo de Ontem. Zweig era um escritor austríaco que viveu ali uma época de ouro de Viena, em que aquilo era o centro do mundo, existia uma efervescência cultural muito grande. E ele é muito deslumbrado com tudo isso. Então, quando as coisas começam a desmoronar com a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial, a mudança que isso causa nele é muito grande, o efeito que isso tem nele é muito grande. Então, a gente tem esse senhor tentando digerir esse mundo, o mundo de ontem é o mundo dele que fica pra trás, né, que fica no passado. É um livro muito legal, muito triste, esse jeito que ele tem de narrar esse antigo mundo, assim, e tal, é muito impressionante. Uma figura que eu recomendo muito conhecer, caso alguém não conheça. Ele tem essa coisa meio empolada, meio antiguinha, assim, nele. Eu acho muito, muito, muito legal. E tem também uma autobiografia aqui que tem um formato um pouco diferente, que é a Paixão Pagou, a autobiografia precoce da Patrícia Galvão. Esse aqui é um texto um pouco diferente porque ela é escrita em forma de carta, né? Ela tá saindo da prisão e ela resolve contar a vida dela pro parceiro dela pra enfim, eles poderem dar prosseguimento na vida depois de tudo isso que eles viveram. E é isso que esse livro, essa carta. Então ela contando a história dela até determinado momento ali da sua vida em formato de carta. E é muito bonito, assim, eu fiquei muito tocada por esse livro. É um livro um pouco menor, mas é muito interessante. Aliás, gente, deixa eu fazer um aviso, eu vou deixar o link para tudo que tiver vídeo aqui no canal ali embaixo, tá? Eu acho que a maioria desses livros vão ter vídeo aqui. Eu tô aqui tentando dividir meio que em temas de semelhança. Tem aqui uma seleção de livros que são autobiográficos que eu encararia talvez mais como memória do que como autobiografia. Pra mim a diferença é que, eu não sei se isso é uma diferença oficial, é o jeito que eu vejo a coisa. Uma memória tem um recorte mais específico, enquanto uma autobiografia tentaria narrar a vida inteira, ou pelo menos a vida até certo ponto da pessoa. Não sei se eu tô certa nisso, mas eu tenho aqui então, por exemplo, o Persépolis completo da Marjane Satrapi, que é meio que um recorte. Ela nasceu em 79 no Irã e ela passa então de uma sociedade mais ocidentalizada, moderna, para uma coisa mais islamizada conforme os regimes ali do país vão mudando, e então ela é obrigada a usar véu e coisas assim. E ela narra então pra gente essas diferenças. Então a gente tem um percurso relativamente longo da vida dela, mas o sol foi embora e vai atrapalhar toda a luz do vídeo agora. Mas ainda assim não é a vida inteira dela, né? Mas é um livro que eu gosto muito porque eu acho que é um pouco essa ideia da gente ver essas mudanças políticas através dos olhos de alguém que estava vivendo isso. Fora dela ser mulher e coisas assim, é um livro bem interessante. Mais ou menos nessa linha. E também um quadrinho, aliás, não falei, né? Desculpa. Mas o Persépolis é um quadrinho e é muito legal.
Um outro que vai nessa linha mais ou menos é o Fun Home, da Alison Bechdel, é uma tragicomédia de família. E boas notícias, essa edição que eu tenho aqui é da Conrad, é antiga, mas esse livro foi reeditado pela Todavia, tem uma edição nova que dá pra comprar de novo, gente, esse livro é muito legal. A Alison vai falar aqui sobre o relacionamento com o pai. Então, é o episódio em que o pai falece, tem muito a ver com a sexualidade dela, um pouco com a sexualidade do pai também. E esse desenvolvimento, essa relação entre os dois é bem legal, a linguagem dela é muito interessante. Ela escreve também um sobre a mãe dela, que eu acho que foi publicado pela Companhia das Letras aqui. Eu gosto um pouco menos, vou ser bem sincera, mas é legal, esse aqui é meu favorito. O que mais? Nessa linha, mais ou menos, de pensar um livro sobre um relacionamento específico, uma leitura mais recente foi o Mom and Me and Mom, da Maya Angelou. Também já foi publicado aqui no Brasil. Saiu como Mamãe, Eu e Mamãe. E então, sobre a Maya Angelou e o relacionamento com a mãe dela. Tem muito a ver com o ser mulher, com, enfim, esse ser negra também e ter que firmar seu espaço. Então essa luta que passa por essas gerações. E é sobre o relacionamento de duas mulheres também, né? Como mãe e filha. É bem interessante. O que mais? Agora tem 3 aqui que talvez mais ainda sejam mais específicos sobre passagens da vida delas. São 3 escritoras, curiosamente. Mas eu separei o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. É um livro sobre luto, sobre como ela perdeu o marido e esse ano posterior em que você tem muito essa relação com a morte ainda, né? Ela vai perder a filha também, é uma história muito triste a história dela. E o que eu acho interessante desse livro é que ela tá falando tudo isso conforme as coisas foram acontecendo, assim. Então ela ainda tá muito no meio disso quando ela escreve o livro e eu acho isso bastante impressionante. Outra leitura mais ou menos recente que é o Fome, da Roxane Gay. É uma autobiografia do meu corpo, ela diz. Porque ela vai descrever, vai contar a história de como ela sofreu um episódio de assédio sexual muito forte, um estupro quando ela era jovem, e como isso alterou muito a relação dela com o corpo dela e acaba desencadeando distúrbios alimentares de vários tipos e como isso continua alterando a vida dela até hoje. Então é uma espécie de sombra que esse episódio, esse assédio deixa eternamente na vida dela. É um livro muito impactante, muito forte, muito triste e muito importante também. E um queridinho meu que eu acho que não podia deixar de estar nessa lista, e vocês sabem porque vocês me ouviram falar a exaustão sobre esse livro, que é o Argonautas, da Maggie Nelson. Esse aqui talvez seja o mais diferente da pilha inteira, porque ele é um livro em que ela vai falar muito sobre ela e sobre os relacionamentos dela e sobre a vida dela, mas ela vai aliar essa narrativa dela com teoria, com filosofia, com coisas que ela lê, tanto que ele foi um termo de autoteoria, né, assim, de você pensar coisas a partir de si mesmo. Eu achei fascinante, é um livro, assim, uma das coisas mais legais que eu já li na vida, assim. Em termos de formato, de conteúdo, de tudo. Então também recomendo muito, tem vídeo pra ele aqui no canal, com certeza. Mas enfim, vocês me cansaram, né, de me ouvir falando desse livro já. Bom, pessoal, é isso. Eu queria saber nos comentários qual é a relação de vocês com biografias, então se é um negócio que vocês super gostam, ou como é que funciona, e me indiquem, então, biografias, autobiografias, livros de memória, enfim, o que vocês acharem, que vocês já leram de legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.